Glória a Jesus. Verdade prática. Diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Glória a Deus. Para quem não tem a lição, na leitura diária recomendada, a segunda foi falado ou recomendado aqui como é Deus que constitui as autoridades para que governem com justiça. Terça-feira, resistir às autoridades é resistir à ordenação de Deus. Quarta, as autoridades são constituídas para punir os que fazem o mal. Quinta, os crentes devem respeitar as autoridades. Sexta, pagando os tributos e não devendo nada a ninguém, a não ser o amor. E no sábado, ele diz aqui, a obediência a Deus deve vir sempre em primeiro lugar. É um grande aprendizado em sequência. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Para quem não tem a lição, é de outra classe. A leitura bíblica está na Epístola aos Romanos, capítulo de número 13, versículos de 1 a 8. Romanos 13, versículos de 1 a 8. Por se tratar de um ano de eleição, de horários políticos, né? Um ano de muita problemática na nossa nação, que tem repercutido pelos 4 cantos do mundo, eu até orei a Deus para que tivesse um número maior de crentes, para a gente aprender um pouco mais sobre o que é o Estado, o que é o cidadão, quais são os nossos direitos e deveres. Mas aprove a Deus todas as coisas. Romanos 13, versículo 1, eu vou ler como de costume, primeiro versículo, e os irmãos lêem os demais na sequência. Vamos intercalar. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, que existe a autoridade, existe a ordenação de Deus, e os que exigem darão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela exige que Deus faça o seu bem, mas exerce o mal, tem, pois não cai de mal a espada, porque existe de Deus e da dor vai castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Portanto, dai a cada um o que dever. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. A ninguém se faz coisa alguma, a não ser o amor que produz a lei no seu amoroso, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Foi tão bonito que a gente vai ler de novo esse versículo 8. Vamos lá? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? Peço ao irmão e presbítero bispo que nos eleve a Deus em oração. A paz do Senhor. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor, nesse exato momento que aqui estamos unidos e reunidos para aprender de Ti nesta manhã. Querido Deus, obrigado pela noite e obrigado pela chegada de cada um aqui, Pai.
Também abençoa aqueles que estão a caminho, ou estão para vir, e aqueles que não puderem vir por ano superior, tu sabe, toma cada um nas tuas mãos, abençoando. Querido Deus, abre as nossas mentes para que nós venhamos aprender mais uma lição. Ó, querido Deus, nisso te agradeço, desde agora para sempre. Amém. Glória a Jesus. Podeis assentar, amados. Glória a Jesus. Graças a Deus por mais esse domingo. Creio que todos tiveram uma semana na presença do Senhor, né? E foi na presença do Senhor até as intempéries que acontecem, até os problemas que nos sobrevêm, estão debaixo do domínio dele, né? Em algum lugar, Shirley canta um ditado bíblico, salvo engano, o provérbio ou o próprio Salmos, de que as folhas não caem sem a permissão dele, né? Tem algo similar na Bíblia. E o crente vive debaixo dessa vontade soberana de Deus. Então, amados, o título de hoje, da nossa lição de hoje, é bem claro. Eu confesso, por isso que eu não entendo às vezes como os crentes, alguns, não são todos, tem gente que não gosta de escola dominical, mas eu sempre aprendo. Eu confesso para vocês que com essa lição, por mais que eu tenha lido a Bíblia algumas vezes, que o presbítero Alessandro tenha lido a Bíblia algumas vezes, nosso pastor Mamed, o irmão bispo, eu tenho certeza que todas as vezes que a gente lê uma lição dessa, a gente aprende alguma coisa, porque tem sempre alguma coisa a aprender, né? Aquele que acha, tem um ditado lá fora que diz que aquele que acha que parou de aprender também parou de viver, que o aprendizado é contínuo. E o mundo nos cobra tantas respostas, né? Tem tantas respostas para a gente dar, para a gente defender, para a gente falar, que se a gente não se colocar na posição de crente, que busca conhecer e prosseguir as coisas de Deus, a gente vai ficar sem respostas, né? Por isso que às vezes, como o presbítero Alessandro disse semana passada, tem gente que é vencido por um testemunho de Jeová, nas palavras, né? Nos gestos. Tem gente que, rapaz, eu sou da Assembleia, mas isso aí que você falou na Bíblia está certo. Às vezes o camarada está falando uma coisa que não tem nada a ver, e por falta de habilidade, por falta de esforço, de vontade própria, a gente se passa em algumas coisas, né? Essa semana eu tive uma conversa, semana retrasada, com um rapaz que eu já conheço ele há 10 anos de fora de violão, e ele é espírita convicto, conheceu Chico Xavier, e a gente conversava um pouco sobre... Eu coloquei um texto que diz que um bilionário está investindo, pagando, doando dos seus milhões para que a Bíblia seja presente nos colégios, volte a estar presente no colégio. Aí esse camarada tomou as dores para dizer que não, que ele só aceitava a Bíblia se tivesse também o livro espírita, o livro dos mormons, o livro do candomblé e tal. Aí eu fui explicar, comecei a explicar a importância da Bíblia e a diferença da Bíblia histórica comparada com esses livros. E aí foi pano para manga que não acaba mais. Foi mais de 30 páginas, expliquei sobre espiritismo, sobre a Bíblia, sobre a origem de Deus, sobre a diferença de Deus e da Bíblia entre os outros livros. E a gente nós devemos estar preparados, né? Paulo olha para a igreja e diz assim, que o obreiro esteja o quê? Preparado, né? Para manejar a palavra, conhecer as coisas de Deus e também secular, porque devemos defender a nossa fé no trabalho, no colégio. O escritor Antônio Gilberto, ele diz que cremos pela fé, mas devemos saber explicar pela razão. Ou seja, crente que come Bíblia tem alguma coisa a dizer, né? Então, amados, é uma lição bastante aproveitável. Deveres civis, gravem aí as palavras, deveres civis, morais e espirituais. Quando falamos em deveres civis, morais e espirituais, vamos tratar de Estado de direito, vamos tratar de governo, como Paulo vai tratar nesse texto, vamos tratar de autoridades constituídas, né? Eu queria que todos os obreiros estivessem aqui para aprender um pouco mais sobre a autoridade constituída. O que mais? Vamos tratar sobre cidadão,
o que é um cidadão, de onde vem a ideia da palavra cidadão. Vamos tratar, deixa eu ver o que mais aqui. Falei o que? Governo, cidadão, direitos e deveres e autoridades. Pronto. Se surgir mais, a gente vai lembrando. Vamos ler. E também os deveres espirituais, né? Esse eu vou tratar menos. Por quê? Porque os deveres espirituais a gente já tem aprendido constantemente. Seja no culto de doutrina, seja no culto de oração, seja numa consagração de manhã. Crente ouve o que é que ele deve fazer para ser um crente direitinho, né? Orar, praticar o bem, fazer a verdade, a justiça, tal. Então, essa outra parte que é menos tratada, a gente vai tentar trabalhar mais um pouco. Vamos ler a introdução da lição, que diz assim: na lição de hoje, estudaremos o capítulo 13 da Epístola aos Romanos. Paulo trata neste capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. Viver pela fé na justiça de Deus implica obedecer às leis, às autoridades governamentais, pagar imposto e seguir as regras e normas estabelecidas, demonstrando então que somos uma nova criatura. A submissão do crente às autoridades revela seu amor e sua obediência às leis de Deus. Amém? Paulo não está espiritualizando o texto. Paulo não está falando de obediência, aqui nesse caso, Paulo não está falando de obediência à igreja, propriamente dito. Paulo está falando sobre o Estado. E o que chama a atenção, e vai chamar a atenção de muita gente, Paulo começa dizendo, vamos recapitular o texto. Paulo começa dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Aí a primeira coisa que vai acontecer na mente de muita gente é: Lula, Dilma, Temer, Barack Obama, o governo palestino, o governo do Iraque, o governo, são autoridades constituídas por Deus. Vamos aprender sobre isso. Paulo está falando para quem aqui? Qual foi a carta que nós lemos? Os romanos. E os romanos eram regidos por quem? Malícia falou ali por César e Adson. Logo então surge a pergunta: Nero era uma autoridade constituída por Deus? Em que aspecto? Você entende que são dúvidas que surgem à nossa mente e a gente vai trabalhar sobre isso. Eu acho bastante importante a gente trabalhar sobre isso. Se eu perguntar se a M. Neto é uma autoridade constituída por Deus, agora é fácil, né? Porque o camarada está trabalhando muito, está deixando a cidade bonita, todo mundo vai dizer que é. Mas se não estivesse fazendo dessa forma, alguns incautos, alguns precipitados iriam dizer que não. E a gente vai tentar trabalhar isso da melhor maneira dentro do tempo que a gente tem para falar. Certo? E Paulo continua: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo está dizendo que há uma maldição para quem não vive sujeito, subordinado às autoridades constituídas. Amém? Então vamos começar do início. Deveres civis. Quando se fala em deveres civis, está se falando, eu fiz questão de pegar o dicionário para cada definição: civil, relativo ao cidadão quanto indivíduo social. Nós, quanto crentes, fazemos parte de uma sociedade da qual não estamos isolados dessa sociedade. Mesmo que nós cantemos o hino 36, que da linda pátria temos saudade, vamos também lembrar, o crente precisa ser racional em tudo que ele pensa. Quando nós vamos cantar o hino 36, mas vamos lembrar de João 17. João diz assim: Pai, aqueles que tu me deste,
eram teus, mas tu me deu. Não peço que os tire do mundo. Naquele momento, ainda estavam no mundo. Aí Jesus disse, mas que os livre do mal. Enquanto cidadão, ainda estamos no mundo e temos responsabilidades. Quem pode me ajudar? Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pronto. Quanto cidadão do céu, a nossa cidade está no céu. Mas quanto indivíduo, né? O mesmo Paulo reclamou várias vezes direitos de indivíduo, de cidadão romano, né? E vamos entender isso um pouco mais. Então, cidadão é o quê? Indivíduo, ou civil no caso, cidadão ou indivíduo, quanto ser social. Quanto ser social, estamos subordinados à Constituição do nosso país, né? Eu aprendi muito sobre isso num livro chamado A Riqueza das Nações, na matéria de Direito do Estado, que vai tratar muito sobre isso, qual a nossa responsabilidade quanto cidadão, né? E quanto cidadão, enquanto o Estado, enquanto o quê? Então vamos precisar falar sobre Estado. Cadê aqui a definição de Estado? Está aqui. Cidadão sujeitos a um Estado. Estado, forma de governo, regime, governo político do povo constituído em uma nação. Se for tratar de estados, né, Bahia, Distrito Federal e os demais, divisões de uma república, o governo. Então, quem são as autoridades constituídas que Paulo está tratando? O governo que rege o mundo à sua volta. Paulo está dizendo primeiro que enquanto indivíduo, enquanto ser social, existe um conjunto de leis que, se o indivíduo Adson, se o indivíduo Carlos, se o cidadão Leal, se o cidadão Lucas, se o Amado desobedecer a esse conjunto de leis, Paulo diz que estará sujeito ao quê? A justa punição. Sabe o que isso quer dizer? Vamos ler aí, quem está com a lição aberta, versículo 3. Antes de chegar no 3, Paulo diz assim, que por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Salomão, em uma passagem, diz que aquele que incita a ira do rei traz prejuízo para si mesmo. Por quê? Porque nós somos cidadãos. Se você vive como cidadão, a gente está dentro da margem ou fora da margem da sociedade? Por isso que quem vive fora da margem é chamado de quê? Marginal. Se nós não somos fora da margem, existe um conjunto de regras que é para o bem comum do cidadão, e esse bem comum do cidadão, você como crente deve obedecer. Você não deve como crente dizer assim, não, eu só obedeço a Deus, eu só obedeço a Cristo, eu não tenho que obedecer nada do mundo, eu não tenho que pagar imposto. Vamos entrar sobre isso, que era o que os zelotes pensavam, eles eram extremistas e achavam que não tinham que obedecer a ninguém. Então, pelo visto, vamos ver o que é que os zelotes faziam e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Então, vamos filtrar as palavras. Civil quer dizer o quê? Relativo ao cidadão, indivíduo, dentro de um conjunto de nações. Essa aula vai ser ótima para a gente aproveitar o ano em questão, né? Para tratar alguma coisa que, se fosse outra situação, seria fazer politicagem em cima do púlpito. Mas, como Deus proveu o tempo e o momento, chegou. Amém? Então, quem quiser, gente, é uma aula, eu sempre digo isso quando é o aulão, pode perguntar, pode interromper quando achar necessário dentro da lição,
principalmente, eu gosto sempre de dizer isso aos alunos, pergunte dentro da lição. Se é uma dúvida que tem a ver com o tema da lição, pergunte. Se não tem, pergunte depois, para não atrapalhar o professor. Não é isso mesmo, Adson? Senão dá uma confusão doida, né? Mas vamos lá. Enquanto cidadão, nós gozamos de quê? Direitos, né? O tema da lição fala deveres. Mas antes desses deveres, nós como cidadão temos direitos. É aí que eu vou tratar uma questão bastante significativa. Como cidadão temos direito à água encanada, à luz, senão a gente estaria com vela até hoje. Quem faz chegar a luz na sua casa é o governo que você tanto critica, né? Quem faz chegar a água em sua casa, tem lugar que falta muito, tem lugar que não falta, mas é o governo. Quem faz chegar a higiene sanitária, no passado, eu falava com minha esposa um dia desse, eu acho que eu posso falar, a gente está entre adultos, no interior, quando higienizou tudo, colocou vaso sanitário, aí eu brinco, falando com minha esposa um dia desse, que meu avô, Liodoro, pai de minha mãe, que ela está até dando risada, colocou, meu pastor, o banheiro, todo banheiro bonitinho, todo no azulejo. Meu avô gostava de ir numa fossa. Quem aqui conheceu sabe o que é fossa? Tinha uma fossa lá embaixo, ele não tinha comunhão com o banheiro. Meu avô gostava de ir numa fossa lá atrás, no fundo da casa, que era um quadrado, um banheiro de fossa feito de barro, e ele gostava de trabalhar o negócio dele lá, né? Pense se a gente tivesse naquela época das pedras até hoje, mas graças ao governo que existe, a gente tem a higiene sanitária. Mesmo o Bahia Azul e outras coisas fazendo aquelas caixas estourarem, pelo menos quando eu ligava, eles vinham. Por quê? Porque vão olhar que você tem uma conta de água, né? Tudo em dias, beleza. E aí vai vir e vai tratar, vai desentupir. Quem é que faz isso? O governo, não é você. Então a gente precisa do governo, certo? Enquanto cidadãos. Eu estou falando de quê? Benefícios. Enquanto benefícios, aí eu vou trazer para a nossa parte espiritual, que eu disse que não ia tratar muito dos deveres espirituais, mas eu vou tratar a parte espiritual e vou aproveitar. Eu nunca vi se falar isso diretamente num culto de doutrina sobre dízimo, especificamente assim, o pastor Aguinaldo pregou um dia desse, mas o que é que eu vou falar sobre isso? Enquanto direitos, a gente tem direito, olha a luminária bonita que o pastor colocou, não é bonito? Não é bonito? Júnior chegou aqui, meu pastor, eu estava falando com o Júnior essa semana, Júnior disse, rapaz, a igreja de Dorão está parecendo um lugar de ricos, aquela luminária lá em cima, aquele negócio assim, isso é o que? Benefício. Como benefício, a gente desfruta de quê? De um ar-condicionado, que eu assumi compromisso com o Vivian de todo mês, né? E vou falar porque você também deve assumir, se não assumiu ainda, de um ar-condicionado. Como um benefício, a gente desfruta de água, né? Isso tudo são benefícios, que traz consequentemente o que? Deveres. O crente que não oferta, o crente que não dizima, o crente que não cumpre os deveres quanto cidadão espiritual, ele deveria desfrutar dos direitos? Porque tem gente que é muito fácil, diz assim, eu não vou, eu há anos tenho lutado com gente que diz que não vai dizimar, porque não está no Novo Testamento, a gente ainda se depara com isso, em algumas situações. Se depara ou não depara, presidente Alessandro? Lamentavelmente. E eu sempre uso há anos como argumento Hebreus capítulo 7, que diz assim, que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, e o texto diz assim, na terra recebem dízimos homens, mas ali aquele de quem se testifica que vive. A igreja embora seja instituição, não é filantrópica e não recebe doação do governo, certo? Por isso que os nossos direitos como cidadão faz com que a gente entenda que temos que pagar. Eu estou chutando, eu nem faço parte da contabilidade, mas eu acho que aqui eu pago, para vocês terem ideia, de energia por mês. Quando eu pago pouco, pago R$160, para vocês terem ideia.
Quando eu digo, tem gente que diz que paga 20, que paga 30, eu digo, não entendo. Eu fico até, eu ligo para a Coelba, peço para vir, eles vão, checam, diz que está tudo certo. Eu digo, não é possível. Eu fico zangado. Né? Se eu pago, o pastor disse o quê? Troca a casa com esse que diz que está, né? E se eu pago 160, eu acredito, deve ser dito sempre no culto de membros, que aqui deve pagar no mínimo, 600 para 700 reais. Essa faixa? Aí, 800 e pouco. Economizou no caso. Pronto, desceu de 800 para 600, mas temos 600 de água. Quem pensa que copo não gasta, isso eu estou falando como direitos e deveres como cidadão do céu. Eu volto para aqui, para a terra, nesse instante. Aproveitei a deixa para tratar sobre isso, porque é muito fácil a gente espiritualizar. Né? Ao copo que está ali embaixo sou eu que dou, mas às vezes tem 1000 anos que não oferta. Joyce me disse que toda vez que passa a salva, quando eu venho um dia de terça, eu sento lá atrás, aí eu dou uma moeda bem para colocar. Ela disse que toda vez que passa a salva, ele fica mexendo na bolsa para dar a moeda. Eu vi a Aline Barros dizer uma vez que ela educou a filha dela desde os 5 anos a ofertar. É uma consciência que a gente coloca. Já pensou se o pai dissesse, não precisa não, a igreja tem dinheiro? Isso é o quê? É pai o quê? Avarento. Não tem outro nome. Né? É pai que não sabe que o salário que ele ganha no mês é fruto da bênção de Deus. Né? Aí ora tanto para estar empregado, quando o emprego vem, não devolve. E Deus, eu estou aproveitando. Se o pastor não falou, eu estou aproveitando para trabalhar um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho sério, um dia desse teve um que veio discutir comigo, aí disse assim, Deus só lhe pede a 10ª parte. E você diz que não tem condição. Se Deus pedisse, Deus é tão bom, que ele não pede 90%, não pede 80%, só pede a 10ª parte e a gente ainda trava o coração. Aí, irmão Caio, eu já tive discussão ano retrasado, teve um que disse assim, mas na época da Bíblia era grão, era fruto. Na época da Bíblia era grão e era fruto. A gente dá o dízimo do nosso tempo, dá o dízimo do nosso... O que mais você pode dar o dízimo? Fala aí, Valdo. Hein? Fala pra fora, crente. Do Endro? Pronto, na época bíblica. Do tempo, né, do Endro, do hortelã. E hoje a gente vai trabalhar da melhor forma, mas com essa consciência. Que temos direitos e deveres quanto cidadão e não recebemos, quanto igreja, nada do Estado. E a gente, como ofertante, como dizimista, vai orar, ao invés de murmurar, para que o dinheiro seja bem administrado pelo pastor José Wellington, pelo pastor Valdomiro, pelo pastor Mamédio, pelos pastores de todas as igrejas no mundo. Porque às vezes a gente consegue murmurar, o ímpio começa a falar da Universal, e você é crente também, ao invés de se prontificar a dizer, mas a Universal faz coisas boas, tem coisas boas sendo feitas. Existe o negócio lá do sertão, existe muitos benefícios, né, que é usado com esse dinheiro. Aí você, como crente, começa a concordar com o ímpio e dizer, é tudo ladrão mesmo, Universal, a Assembleia não, mas a Universal é tudo ladrão. Está pecando. Você entendeu? Que a gente às vezes peca por mínimas coisas, por não parar para raciocinar. Então vamos pensar mais um pouco nisso aí. Né? Existem muitas coisas boas sendo feitas que não seriam feitas sem esse dinheiro. Vai um amém aí? Paulo, tem gente que diz que não é para falar para o povo da glória a Deus, e é um costume que a gente criou. Mas leia os Salmos. Davi disse, vós todos que estiver na casa do Senhor, levantai as mãos, louvai ao Senhor em voz alta. O que é isso? Davi está incentivando o povo a dar glória a Deus, a levantar a mão, né? Quando está difícil, Juliana, a gente pede. Se estiver difícil, a gente pede. Agora, se estiver fácil, deixa correr aí que a glória cai e desce, passa por debaixo dos bancos. Amém, irmãos? Então, aprendemos essa primeira parte, cidadãos com direitos e responsabilidades
e vamos tratar por que Paulo diz que Roma era uma instituição dada por Deus. A política é do diabo? A primeira pergunta que surge. E a resposta está dada por Paulo. Se Paulo está dizendo que toda autoridade constituída, e aqui em Romanos 13, representando o governo, é dada por Deus, então a política que vem trazer a ordem, que vem trazer o bem comum para os cidadãos, não é do diabo, porque o diabo não quer ordem, o diabo quer anarquia, o diabo quer desordem, o diabo quer rebelião. Então, enquanto o homem faz algo para atingir o bem comum, ele está fazendo a vontade de Deus. Amém? O primeiro crente envolvido com a política que nós temos na Bíblia, propriamente dito envolvido com a política, é um crente chamado quem? José. Leia aí Gênesis capítulo 42, versículo 26. Rapidinho, para a gente ganhar tempo. Primeiro livro da Bíblia, 42, 26. Vai, crente, corre aí para a gente ganhar tempo. Gênesis 42, 26. Desculpa, 45, 26. 45, 26. Amém. Glória a Jesus. José, quando foi escravo, e quando os irmãos, antes dele dar o perdão para os irmãos, ele diz que entendeu que foi Deus que colocou ele naquele lugar para salvar os seus parentes. E ele precisou ser o que para salvar os parentes? Foi governador. Ele foi um político do Egito, só que com moral, com conduta, que eu vou falar nesse instante, da parte de Deus. Ele foi o que? Honesto, um homem crente, um homem, mesmo sendo governante, um líder crente. A gente vai ter outro homem chamado Daniel, que foi governador, e esse Daniel que foi governador, antes de governador era o quê? Crente. Orava quantas vezes por dia? Deixa eu contar um segredo para vocês e eu volto ditamente para a lição. Daniel cuidava de cerca de 100 cidadezinhas, E mesmo cuidando de 6 cidadezinhas, tinha tempo para orar 3 vezes no dia. Vou falar mais nada. Daniel cuidava de 100 cidades e tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Preciso falar mais alguma coisa? Amém, amém. O crente é inteligente, crente, Amém. E a estadia de Daniel ali, eu tenho certeza que trouxe benefício para o seu povo. Agora eu vou tocar, para a gente entrar aqui nessa parte que fala da natureza do Estado, o apóstolo Paulo, introdução, a natureza do Estado. O apóstolo Paulo parte do princípio de que toda autoridade é constituída por Deus, não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A tradução Almeida corrigida, revisada, usada aqui, deixa ambíguo o sentido desse texto, ao usar a palavra potestade em vez de autoridade. O termo potestade dá a conotação de que a referência seja a seres espirituais. Todavia, o termo exousia, autoridade, que ocorre 102 vezes em o Novo Testamento grego, 4 vezes neste capítulo, possui o sentido nesse contexto de governantes civis, como falamos um pouco antes, tratando de coisas humanas. A referência, portanto, diz respeito a autoridades civis, quer locais, quer nacionais. O princípio da autoridade constituída ou delegada vem de Deus, e por isso o crente tem o dever de se submeter a ela. Amém? Eu estou falando claro? Está dando para entender? Quando não entender, pelo amor de Deus, eu sei que minha cara não ajuda, mas pede a Deus, olha para cá,
e pede a Jesus: irmão Carlos, para aí que eu não entendi. Fica com medo não, é uma aula. Pergunta, pede para a gente parar que a gente retorna com tranquilidade. Então, o pior hábito que existe no meio cristão, diz a Bíblia, que a murmuração, o pecado de murmuração, é pior que o quê? Que feitiçaria. Aí você fala mal do candomblé, fala mal do que faz a macumba propriamente dita de madrugada, 0 horas ou qualquer hora do dia, e não para pensar que a Bíblia diz que quando murmuramos somos piores do que os feiticeiros. Você percebe que tem coisas que vão além daquilo que a gente está acostumado? E aí eu coloquei no Facebook um dia desse, que tem muita gente murmurando do governo, até crente, e tem pouca gente orando pelo governo. Vamos ler qual é o nosso dever quanto cidadão do céu com relação ao governo humano. Lê para mim deixa aberto 1 Timóteo 2, outro Tito 3, 1 e outro, vamos fazer assim, vamos dar nomes? Presbítero Alessandro nos ajuda com 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, irmã Lícia, Tito 3, versículo 1, irmão Valdir, 1 de Pedro, versículos 13 e 17. Irmão Alessandro, pode ler? Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Deu para perceber a gravidade desse texto, né? Tito 3:1. Aqueles sujeitem aos principados, potestades, eles obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Primeira Epístola de Pedro 2, versículos 13 a 17. Isso. Sujeitavam a toda instituição humana, com causa do Senhor. Quer seja do rei, quer seja o rei, como soberano. Quer a autoridade como enviado por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para proteger e para si. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, passai e endurecer a ignorância do pecado. Como livro escritório, não usamos todavia a liberdade, ou porque se dá maldade, ou da maligna, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Amém? Então, enquanto governo, aí é a área propriamente dita da nossa irmã Lícia, né, irmã Lícia? Filosofia. Enquanto governo, a ideia de governo vai surgir com um homem chamado Platão. Platão é quem vai dar a abertura à ideia de governo, que vai se expandir com Aristóteles e vai ser definida de fato pelos romanos, né? Os romanos, quando eles instituem a ideia de governo para regulamentar a ação no mundo da sua época, para trazer paz comum a todos os cidadãos, eles tinham a parte má, eles tinham a espada, eles tinham a vara para punir, eles tinham aquela questão de dominar o mundo, mas tinha também algo chamado Pax Romana, que era a paz comum entre todos os cidadãos. Para vocês terem ideia,
o governo romano tinha a religião judaica oficial, enquanto ainda não estava sendo perseguida totalmente, como uma religião com seus direitos. Para o judeu, o gentio não podia chegar no pátio do Santo Templo. Se chegasse, estava sujeito à morte. E o governo romano fazia com que essa lei valesse. Só para vocês terem ideia de como funcionava. Os romanos não obstruíam que essa lei judaica continuasse, eles respeitavam. O que era isso? É chamado de religio lícita, ou religião registrada. O judaísmo e outras religiões que lhe estavam sujeitas, ou seja, suas práticas religiosas eram defendidas pela lei. Gentios, romanos ou não cruzavam o pátio, sujeitos à morte, certo? Então, vocês perceberam nos textos que foram lidos que nós temos como crente, aí tem crente que diz, Lula é o maior ladrão que existiu na face da terra. Está pecando? Por que está pecando? Porque esquece que Lula fez coisas benéficas também enquanto governante, né? O Brasil vinha de lá de Portugal até o governo de Lula preso ao FMI, porque o imperador tomou empréstimos para pagar dívidas, que era o Fundo Monetário Internacional. Só saiu da condição do FMI durante os 10 anos de governo Lula. O Brasil era a 10ª nação mais rica do mundo. No governo Lula se tornou a 6ª. O senhor é petista, irmão Carlos? Não, sou crente. Mas eu só estou dizendo que enquanto isso, a solução no Brasil não está na mão do PT, na mão dos democratas, na mão do PSOL, na mão do PMDB de Temer. Não, a solução do Brasil está no joelho dos crentes. E demorou até para sair uma mente, saiu pouco, né? Para a gente ver como está a nossa condição. A solução do Brasil, vou repetir para ver se sai um negócio mais avivado. Eu sei que vocês estão em jejum. A solução do Brasil não está na mão de Temer, nem na mão do PT, está no joelho dos crentes. Amém. Porque a Bíblia diz, bem-aventurada não é a nação cujo PMDB está na frente ou o PT. A Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós paramos de fazer o que o presbítero Alessandro leu aqui, de orar pelas nações constituídas. Veja que há uma ideia formada que o crente tem uma condição espiritual. Aí eu entendo e paro para pensar e concordo com o Valdir em alguns de seus pensamentos. O crente, antes de tudo, é para estar lá na rua se degradando, quebrando, pintando, dizendo que está protestando? Ou antes de tudo é para orar? A gente vive numa época, a época do humanismo. Antes era o teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. Tem gente que entende que o humanismo começa recente, depois da Idade Média. Não. Eu entendo biblicamente, estudando o livro de Paulo, olha o que Paulo diz em Romanos, porque Deus os entregou a paixões infames. Parece que a partir dali, Deus está entregando o homem a viver do seu jeito. Deus continua como Senhor de todas as coisas, mas o homem tem que buscar essa autoridade, tem que buscar Deus como Senhor. Mas Deus os entregou às paixões infames, como que para ver até onde eles vão. Eu falei que o governo é instituído. Eu vou falar agora sobre o governo pela visão de Platão. Olhe, depois que a igreja, isso ainda em deveres como civis, e falando sobre o Estado, eu disse que ia aproveitar mais essa parte sobre o Estado. Eu fiz algumas anotações, Eu briguei com o Leal ali ontem, digo, no ensaio dos senhores, Leal, vá, rapaz, vá. E aí eu fiquei até quase 2 horas da manhã fazendo umas anotações, e eu achei interessante a visão, antes de chegar em Paulo propriamente dito em Romano, a visão que os crentes que continuaram a obra, depois que João, o apóstolo mais velho a morrer, com quase 100 anos morreu, se levantaram outros crentes que continuou como pastores, continuadores da obra, Justino, Tertuliano, Orígenes, dentre outros, Policarpo e outros crentes. Olha o que Justino escreveu na sua obra Apologia
1,17. Em todo lugar, prestem bem atenção, nós mais dispostos que qualquer outro, ele está dizendo os crentes, os cristãos, procuramos pagar os impostos prescritos por vós, isso ele está falando a Roma, tanto os ordinários como os extraordinários, tal como Jesus nos ensinou. Né? E aí continua, adoramos somente a Deus, aí ele coloca os pontos, os pingos nos i. Não adoramos a César, ele está dizendo, adoramos somente a Deus, mas em outras questões lhe servimos gostosos, ou seja, com alegria, né? Os reconhecendo como reis e condutores dos homens, e rogando que, com seu real poder, possuam também sensato juízo. Gente, quando a gente sai de um emprego, vai resolver uma coisa, existe o quê? A DRT, Delegacia Regional do Trabalho, que está subordinada a um conjunto de leis criada por governantes do nosso Estado. Quando você precisa, o pastor trabalha no fórum, né? E para se casar, o casamento é visto como um contrato, não é isso, meu pastor? Contrato, e esse contrato precisa se abrir uma firma, e para fazer isso você precisa de autoridades, eu não vou chutar que eu não entendo muito, ele vai dizer melhor, precisa-se também, no final de tudo, do visto de um juiz, não é isso? Para poder casar, que é o quê? Uma autoridade constituída. Você pode chegar lá no cartório e dizer, seu juiz, eu quero casar. O pastor disse que uma vez, eu lembro que o pastor me contou, que uma vez teve uma que chegou lá porque o casamento não ocorreu, não sei como é que foi direito, que chegou falando muito, eu lembro que o pastor me disse que a policial perguntou a ele se queria que prendesse agora ou prendia depois. Por quê? Porque lá naquele lugar, representando aquela situação de representante de casamentos, o pastor lá, ele não é o pastor, ele é uma autoridade constituída e poderia ser preso naquele momento. Aí eu aproveito para dizer, se existe uma autoridade constituída, e toda autoridade constituída é de Deus, está em Romanos 13, na lição que a gente está lendo. Eu, bonitinho aqui, Carlinhos de Jesus, por achar que eu me formei ano passado, sou universitário. Eu posso, tem um irmão bispo que foi militar, tem um irmão, o Elis, pós-graduado em administração, pode chegar aqui um coronel. Aqui ele não é coronel. Aqui tem um pastor que é uma autoridade constituída por Deus, e quem estiver aqui está sujeito a um conjunto de normas que foram instituídas por Deus. Eu não posso passar na frente, mesmo tendo toda uma formação, quanto crente, cidadão do céu, que entende estar aprendendo com a lição de hoje, eu estou debaixo de autoridades. E a gente tem que começar como crente a entender essas coisas. Porque senão a coisa desanda. É isso que Paulo está explicando. O governo existe para trazer ordem ao mundo. Se não existe, aí Paulo continua dizendo, quando alguém está à margem da sociedade, não é debalde que traz sobre si a justa punição. Versículo 3 e 4. Sabe que Paulo está dizendo? Que quando um policial, cumprindo o seu ofício, Paulo aqui diz que é usando a espada, abate um meliante ou alguém que está à margem da sociedade, ele está fazendo a vontade de Deus. A gente é tão santo que às vezes não entende isso. Eu não estou falando do policial no abuso dos seus direitos. Eu não estou falando de um policial pegar um adolescente, como ocorreu com o sobrinho da nossa irmã Cris, e, por motivo algum, matar. Não, não estou falando disso. Eu estou falando quando ele está realmente cumprindo a lei, que vai contra quem? Contra aqueles que estão à margem da lei. Né? Nós, como clientes, estamos trabalhando certinho, andando certinho, tudo bonitinho. Veja o que diz aqui também Tertuliano, que foi outro crente continuador da obra depois dos apóstolos. Apologia 30. Oferecemos preces ou oração, a depender da tradução, pela salvação de nosso príncipe,
ao Deus eterno. Significava que Tertuliano, eu vou falar por parte, Tertuliano está dizendo: nós, quanto igreja, oramos pela salvação do presidente da República. Dilma é a maior miserável, Dilma não presta, Dilma nunca orou, usou a boca suja, que a Bíblia diz que da boca de crente era para sair só uma água, nunca orou por Dilma uma vez, mas consegue xingar, consegue murmurar, consegue dizer que Dilma não presta, mas não consegue orar. Você entendeu? Vamos voltar para o texto aqui. Para a salvação do nosso príncipe, ao Deus verdadeiro, eterno e vivo, cujo favor, além de todas as coisas, eles mesmos devem desejar. O príncipe deve desejar o favor de Deus. Oramos sem descansos por todos os imperadores, rogamos por uma longa vida, pela segurança do império. Se não tiver governo, vamos parar para pensar. Se com governo, se existe o governador do estado, se existe policiais em cada parte da cidade, se existem guardas municipais para dar suporte aos policiais, o crime em Salvador chegou ao status de cidade mais violenta do Brasil. Eu dizia até no interior de Lustosa um dia desse, que a gente está orando menos e o diabo vai ganhando mais espaço. Quanto menos a gente ora, mais o diabo ganha espaço. E aí, se com toda a autoridade constituída ainda existe gente roubando de domingo a domingo, né? Essa semana agora meu cunhado foi entrar no Cabula 6 aqui, deixou minha sobrinha na creche, aqui na frente desse açougue grande. Quando entrou, 6 horas da manhã, desceu 3 caras do Ondina com sacos de celular. Quer dizer, acordou cedo, provavelmente 5 horas da manhã, foi para o final de linha do Cabula 6 para planejar um assalto, né? Aí eu fico pensando, se existem leis e a coisa está do jeito que está, imagine se não existisse o governo para punir, se não tivesse a Lemos de Brito para encarcerar, né? Se não tivesse a polícia para correr atrás dos 33 estrupadores, se não tivesse a polícia ou o governo. É por isso que até o Eduardo Cunha, até um determinado momento, ele precisava estar ali para começar o processo ir mais além. Mas ele ia ser julgado também pelos atos dele. É isso que os crentes precisam entender. O que a gente precisa orar é para que as coisas entrem na ordem de Deus, né? Se Deus é soberano, quem tem que orar pela soberania de Deus é Eduardo Cunha, é Dilma. Deus é tão sábio que no Pai Nosso, a oração é assim, né, Wellington? A gente falou sobre isso um dia desse. O pão nosso de junho me dá hoje. Deus é tão sábio que ele diz o pão nosso de cada dia. Ou seja, ore também pelo governante hoje, 5 de junho, 6 de junho, 7 de junho, julho, agosto, 2016, até o final, dizendo: Senhor, se o Senhor não interceder, se o Senhor não estender a tua mão, o homem mau vai operar. Essa deveria ser a nossa maior atitude, né? E por aí vai. Vamos continuar aqui. Rogamos por uma longa vida, por segurança do império, por amparo para a casa imperial, por exércitos valentes. Aí vamos orar também por exércitos honrosos, né? Que façam o bem corretamente. Por um senado leal. Olha o que o cara está dizendo lá em 100 e pouco depois de Cristo. Por um senado leal, mas não é Carlos Leal não, é por um senado fiel, né? Um povo virtuoso, o mundo em paz, por tudo o que seja como o homem e como César pode desejar para o bem comum a todos. Quer dizer, essa oração que a gente faz pelo governo, pelo Estado, é tanto para eles quanto para a gente. Ah, não, eu sou cidadão do céu. Sim, cidadão do céu. Cidadão do céu também morre de bala perdida. Vocês sabiam disso? Diga misericórdia mesmo, não diga amém não. Em nome de Jesus. Mas eu acho interessante, meu pastor, que a Bíblia diz assim, Salomão, se você for murmurador, você vai dizer que Salomão errou nos cálculos. Salomão poderia dizer:
como morre o justo, assim também morre o crente, o ímpio. Não. Salomão disse, assim como morre o ímpio, também morre. Quer dizer que bala perdida pode pegar crente, agora você tem que estar com a sua salvação garantida, né? É uma fatalidade o que ocorreu com a nossa irmã Selma em 2011, mas ela morreu crente, morreu salva no Senhor, morreu em Cristo Jesus. Eu lembro que um policial amigo meu, chamado Roberto, a gente sempre ia uma vez ou outra na Santa Cruz, e ele falando comigo que um jovem, ele conhecia desde novo, tomou uma bala perdida indo para o culto, tinha gravado um CD evangélico e tomou uma bala perdida antes para o culto, e eu usei esse texto para explicar para ele. O que importava era o tipo de vida que aquele jovem tinha enquanto vivo, e que a nossa vida é como um vapor, que está aqui e some ao mesmo tempo. Então, o nosso cuidado é esse. Nós devemos orar por um governo que traga o bem comum à sociedade, né? A CM está fazendo bonito, está tudo bonitinho. Ontem e hoje, Parque de Pituaçu sendo inaugurado, o cara mexeu com a cidade toda, coisa que João não fez em muito tempo. O que é que você vai fazer agora? Se ele já está fazendo o trabalho dele, o que é que você vai fazer agora? O seu, né? Vai dizer, Jesus, o homem está fazendo coisa boa, Senhor. Rapaz, o homem é ímpio, mas está agindo como justo. Liberta esse homem aí, bota um crente. Eu não tenho condição de ir como crente ir lá. Eu não tenho preparação de estudo para ir lá. Coloca um crente do lado desse homem para falar do Senhor para ele. Você vê como a coisa começa a inverter, quando a gente tem costume de orar e de conversar com Deus as coisas certas. Ah, irmão Carlos, mas uma andorinha só não faz verão. Pega no que está ao seu lado aí, não precisa pegar não, só estou dizendo, pega em quem está do seu lado conscientemente, né? E diz a ele que é para colocar a mão na consciência, que a gente vai fazer o bem, está escrito na lição de hoje, na leitura de hoje, não só por causa da punição, mas pela consciência de crente que você tem, de cidadão. Vou continuar aqui. Olha o nome da criança, um dos pais também depois, Arnóbio. Bota esse nome no filho de vocês não, viu? Nas reuniões cristãs se pede paz e perdão para todos que estão em autoridade. Senhor, perdoa o governo pela atitude que eles tiveram, perdoa para que sejam crentes e convertam toda essa ganância que eles estão usando a favor próprio para beneficiar a população. Ah, irmão Carlos, isso é uma ilusão. A rainha da Inglaterra, certa feita, disse em guerra que ela temia mais um crente de joelho do que os canhões da França aprontados para a Inglaterra. Saiu um glória a Deus, aí emendou com o outro, né? Porque antigamente, irmão, a força não estava na beleza da casca. A força não estava na beleza do vocabulário. A Assembleia de Deus não cresceu pela beleza do meu vocabulário, não. Cresceu pelo joelho de gente que nem falava direito, mas que orava muito. Hoje a gente fala tão bonito e tem pouco poder, porque não faz o mesmo que eles faziam, andavam de joelhos para trás e diziam, Senhor, eu acredito que o Senhor vai pegar na mão daquele homem mau que está jogando pedra na igreja e vai converter aquele miserável em um crente caminhando para o céu. E chegava testemunhos de que o homem se converteu. Eu lembro, como hoje, esse moço daqui que tanto perturbou a igreja durante tempo, perturbava. Um dia Léo chega para evangelizar e o irmão João Melo, e a esposa dele estava endemoniada dentro de casa. Quem soube disso aqui? Quer dizer, por que isso ocorreu? É Deus que permite situações, mas a gente, quanto crente, deve orar, deve mobilizar o coração de Deus. Ah, irmão Carlos, Deus já sabe de tudo. Isso é conversa de preguiçoso. Deus já sabe de tudo, mas Ele disse que é para você entrar no seu quarto e dar continuidade para que Ele ouça a sua oração. Ele quer saber o que você quer dizer, o que você tem pensado, e às vezes você está fazendo um bem a você mesmo quando você está orando. Amém? Vou continuar a leitura. Em síntese, o lema oficial da igreja primitiva era obediência e oração pelo poder civil, mesmo se tratando de um mero.
para que a salvação também alcançasse eles e o bem viesse para todos. Vou continuar. Moral. Diz aqui que temos deveres morais. Moral, o dicionário Michaelis define como relativo a costumes, conduta, integridade, honestidade e justiça e equidade. Então, quando se fala em direitos morais quanto cidadão, envolve, abarca, integra tudo isso que eu falei, né? Porque um crente, quanto direito moral, quanto uma conduta, quanto uma qualificação, quanto uma ética de vida, aí eu me lembro que Adson, lá em 1900, me deu um livro que ele nem lembra mais, Ética de Nicomo, né? E aí vai tratar sobre isso, a sua conduta quanto crente, quanto ser indivíduo honesto. Qual é a sua moral? Aí Paulo diz que tudo que há honestidade, tudo que há, né? Tudo que está corretozinho, nós como crentes devemos procurar. Tem 2 grampeadores no trabalho e nenhum é do crente. Aí o crente vai pegar porque está sobrando e não usa e vai levar um para casa, sem pedir ao patrão. Isso é a conduta do crente. Aí eu vi Napoleão pregar anos atrás, o irmão Alessandro Juliana também estava, ele falava que o crente era salvo por muitas coisas e às vezes perdia a salvação por causa de um coentro, né? Tá um pacote, eu compro sempre um pacote, um maço de papel. Aí tá aquele pacote de papel fechado ao ofício e o crente vê aquele pacote sobrando o mês todo, irmão Valdir, irmão Apolinário. Ah, tá sobrando mesmo, né? Eu vou levar. Isso é conduta, é moral. E não é porque o dono da empresa está vendo. Você tem que ser fiel, ele vendo e ele não vendo. Você tem que ser fiel em todas as circunstâncias, né? Em todos os momentos. Teve um casal de crentes que foi preso anos atrás, eram funcionários do correio, foram presos abrindo cartas. Os 2 eram funcionários do correio em lugares diferentes e foram presos violando cartas. Ah, deve ter sido da Universal. Quem disse? Os 2 da Assembleia de Deus e um era regente, que vinha aqui anos atrás e regia bonito. Ele, formado em regência mesmo, só quem foi de minha época de jovem vai lembrar dele, ele era da... Não vou dar a congregação, senão fica muito fácil. Mas, enfim, ele era crente da Assembleia de Deus, foi preso os 2, para vocês terem ideia. Porque conduta moral errada. Eu tenho que ser crente. Se eu sei, eu dizia no trabalho essa semana, que a única coisa que eu compro sem nota fiscal, até onde eu posso, é guarda-chuva. Né? O relógio Rolex vale R$1.000. Não estou dizendo, tem outras coisas que a gente vai comprar, não pede, açougue, não pede. Só quis dizer a questão de comprar a coisa certa. Chega alguém me oferecendo um relógio que é R$1.000 por R$100, novinho. Cadê a moral do crente? Você entendeu? Se a gente quiser levar vantagem, aonde tem desvantagem espiritual e vai te conduzir para o inferno, acorde, pare para pensar. Agora não, tem uma promoção, né? Tem uma promoção lá no shopping paletó por R$200, aí é de Deus. Sai de lá com a nota fiscal e vai correndo, que para achar o de 200 está dando trabalho, né? Eu quando acho uma, meu irmão, oxe, vocês não sabem não. Quando eu acho camisa, tem gente que fica com besteira, eu só compro Lacoste, eu só compro, pareça a camisa de R$10 que eu usar durante a semana para ir para o trabalho, que eu não estou nem aí, tem gente lá que só usa Lacoste, eu uso Veste Coste, me vestiu, para mim tá bom, nunca tive besteira. Ah, tem gente que é fino, né? É mais aquela coisa toda, né? Mas, né? Gosta de marca, né? Não. Camisa. Eu estava ali no interior, aí Joyce foi na cidade de Conceição do Jacuípe comprar umas roupas, viu umas camisas bonitas. Quem viu? Cadê os senhores? Quem viu aquela camisa de ontem que eu estava aqui? Cadê os senhores que viu? Chuta aí, vai. Oxe, 8 pontos. E bonita, viu? Fui trabalhar, voltei de férias essa semana,
A supervisora, rapaz, que camisa bonita, o colega, que camisa bonita, eu de carro, não dei de compadre Washington não, mas eu disse, não sabe de nada. Por quê? Porque a gente tem que comprar as coisas honestas, no lugarzinho certo, porque nós, como crentes, não é para sermos crentes enquanto estivermos na frente um do outro, na frente do pastor. O pastor não é Deus, os obreiros não são Deus, né? Nós temos responsabilidades. Amém? A nota é importante. Isso, o pastor falou que a nota é importante. E crente também comprar com nota. Voltando à autoridade constituída. Tem gente que diz assim, eu falo muito, eu já peguei muita gente em contradição, irmão Valdir. Tem gente que diz assim, eu falo tudo que eu penso na cabeça na igreja, porque eu sou sincero. Aí disse, ó, eu falei para essa pessoa, ó o dedinho aqui, o senhor trabalha com autoridades, e com autoridades o senhor não fala com a sua autoridade maior, que é o governador, quando quer. Não se dirige ao seu líder maior quando quer. Precisa de quê? Respeito, permissão, ó, e acesso. Não é de qualquer jeito, né? Aí tem gente, tem igreja aí, que o camarada já quer pregar de bermuda, mas ele não entra de bermuda num teatro, ele não entra de bermuda num fórum, ele não entra de bermuda em certos lugares. E por que acha que as coisas de Deus têm que ser bagunçadas, né? Eu acho interessante, tem muita gente aqui, amém? Tem muita gente aqui, que se a gente for pensar, ó, quando se dirige a um patrão aqui da terra, o irmão Júnior até falou sobre isso domingo. Tem muita gente, Welles, que quando se dirige a um patrão, vai todo cheio de dedo assim, né? Lá mesmo, quando passa o gerente geral do Banco Itaú, fica todo mundo assim, ó. O homem vem, a gente trabalha assim, ó, tem o gerente geral do Itaú, a gerente nossa da operação do cartão Itaú, a coordenadora da operação e o supervisor. Quando o gerente geral chega e ele vai passar pela operação, olha, Alessandro, a coordenadora passa lá, o homem vem aí hoje. O homem vem aí hoje. E aí manda guardar, se alguém se esqueceu do celular no bolso, não pode entrar com o celular para não copiar dados dos clientes, não pode entrar com nada. Todo mundo fica, como a gente diz aqui na Bahia, fica todo mundo, Jorge, no miudinho. Agora na igreja quer bagunçar. Para falar com a autoridade humana, fica com medo. E na igreja não quer respeitar o pastor, que é a autoridade constituída por Deus, que é chamado de quê? Anjo da igreja. A gente precisa orar mais, aprender mais e olhar mais para a Bíblia, né? Porque tem muita coisa aqui que leva a gente. Olha o que Paulo disse, que aquele que desobedece à autoridade constituída, enquanto não estou falando quando a autoridade estiver errada, não estou falando enquanto a autoridade estiver fora da vontade, eu estou falando enquanto a autoridade estiver na vontade de Deus. Porque existe líder espiritual fora da vontade de Deus? Claro que existe. Os reis, já finalizando, os reis lá da Bíblia, no tempo antigo, muitos deles foram errados e os profetas precisavam se levantar contra. Quando Pedro, Tiago e João e os discípulos faziam a vontade de Deus, foram proibidos de falar em nome de Deus. Qual foi a resposta de Pedro? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está falando quando os interesses das autoridades conflitam-se, confrontam-se com a vontade de Deus. Aí, se Dilma ou se outro ou qualquer um instituir o aborto, você, quanto crente, não vai ser favorável. Você vai orar e vai votar contra, se puder votar. Se for a questão de idealização de gêneros e impregnar a cabeça das crianças com o homossexualismo, se tiver como votar, você, como crente, vai votar contra. Fala, irmã Lícia, rapidinho.
Foi um erro histórico e foi corrigido quando saiu do teocentrismo, depois que rompeu. Ele tem, mas não tem o mesmo poder. Hoje é mais como dizer que na Inglaterra tem rainha. Tem rainha, mas quem manda não é a rainha nem os príncipes. Quem manda são os chanceleres, que são ministros. É a mesma coisa. O Papa hoje já não exerce aquele poder que tinha há 500 anos atrás, até romperem com o papado na época de Lutero. Entendeu? É um poder, não é igual. Resumindo, já meu tempo foi embora. Vamos aproveitar o que ficou aí sobre governo, autoridade. Eu extrapolei ali. Deixa eu resumir o que Paulo disse. Em Romanos 13, vou fazer um resumão. Paulo, sabendo da constante e crescente anarquia e rebelião dos judeus, principalmente os palestinos, que até hoje, né, tem essa questão, galileus e os extremistas zelotes. Para vocês terem uma ideia, os zelotes dos quais Barrabás faziam parte, entendiam que só Deus era o seu rei. Aí, por isso, não deviam, portanto, pagar tributo a César, eram eram conhecidos como os portadores de adagas. Eles matavam tanto quem pertencia ao governo romano, quanto crentes, quanto judeu que pagavam impostos. Para vocês terem ideia, Paulo quis dissociar o judaísmo, no caso desses extremistas zelotes, do cristão, dizendo que o cristão não deveria ser insurrecto, não deveria ser rebelde à autoridade constituída. Amém? Porque ele estaria indo contra a vontade de Deus. Paulo também nos ensina que os cristãos não se marginalizam, não estão fora da margem, ou seja, por isso devem viver dentro dos conjuntos da Constituição do seu país, até onde não conflite-se com Deus, desfrutando de privilégios e direitos quanto cidadão. O Estado tem por dever proteger os seus cidadãos, prover os meios viáveis para uma vida saudável. Para Platão, que eu falei no início, o Estado existe por causa da justiça e da segurança. Então, o Estado, em sua forma originária, grupo de homens constituídos e separados para observar certas leis para proteger o cidadão. Amém? E Paulo, resumão geral. Aí vem a pergunta: se Roma tinha Nero e tinha os seus imperadores, por que Paulo estava dizendo que Roma representava uma autoridade constituída por Deus? Roma era um instrumento divino, para você entender o fechamento. Preste atenção. Paulo estava dizendo que Roma era um instrumento divino para trazer paz ao mundo de caos. A chamada Pax Romana, essa ordem, Paulo não... cadê aqui? A chamada Pax Romana, sem essa ordem, Paulo não teria o mesmo acesso e direito a pregar em todo lugar, todo o mundo. O desejo primário é que a paz viesse exclusivamente de Deus. Mas como os homens não se adequam a Deus, precisamos de um governo que promova a paz e o bem comum para a sociedade. Certo? Não vou falar mais sobre os tributos, que é o que Paulo fala em Romanos 7 e 8, mas eu espero que a gente tenha aprendido. Enquanto cidadão, temos responsabilidades, temos direitos, temos deveres, e o governo que existe, constituído por Deus, dentro e fora da igreja, existe para trazer o bem comum. E nós, quanto crente, precisamos orar para que essa paz continue. Amém? Quem chegou depois, não murmura mais de Dilma, mais de Temer, mais do PT, do PMDB, não, ora, para que Deus, que é soberano, cumpra com a sua soberania no nosso mundo. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Provavelmente o pastor vai estar liberando o grupo das crianças e dos adolescentes, mas devolvo a palavra para o nosso pastor dar continuidade à Santa Ceia. Peço desculpa, passei ali, mas aproveitei bastante, né?